Folha de goiabeira de fato é uma das top tier aí, disparado das melhores plantas ou folhas, no caso, com o melhor efeito na reversão da calvície ou no tratamento da calvície. Por quê? Porque ela trata de duas formas, tanto efeito vasodilatador, né? Ela trata tanto questões de crescimento capilar sem ser ligado à parte hormonal, ou ela age diretamente na parte hormonal. Então ela age por diversos fatores e alguns dos ativos presentes nela favorecem isso por seu alto potencial. Por quê? Primeiro ela tem o licopeno. O licopeno já sabemos todas as suas funções. Além de agir no DHT, né, age diretamente na modulação dos receptores de 5-alfa-redutase. Então onde tem receptor ali, onde está presente a enzima, ele age ali modulando a ação de anti-DHT do licopeno. Muitos confundem com a ação de bloquear, no caso, o uso de fármacos químicos, mas não. Produtos naturais ele age como modulação, não age bloqueando em si. Então eu já expliquei, principalmente na aula passada aí, como funciona mais ou menos os anti-DHTs naturais. Ele não age por bloqueio químico, e sim por ocupação dos receptores, se tornando antagonista na onde seria ligado o hormônio e levado para sua devida função. A diferença disso para o bloqueio químico é que ele nem chega a fazer esse processo natural. É por isso que o corpo acaba respondendo de forma negativa caso você seja uma pessoa que tenha efeitos adversos com o uso disso. Não estou falando que você que utiliza esse fármaco químico aí, que começa com F, que você conhece muito bem, que não sei porquê, eu não posso estar falando o nome dele, e nem daquela loção muito conhecida vendida nas farmácias, que o vídeo não é monetizado, não sei porquê. Enfim, o bloqueio químico, como eu expliquei na aula passada, no vídeo anterior, se você não viu, assista, que é o guia definitivo em relação à calvície e como agem todo tipo de mecanismo aí que levam à calvície e os verdadeiros vilões, sendo o DHT, prostaglandina D2 e afim. Bom, retomando aqui, eu quero que essa aula seja um pouco mais rápida, porque na aula que eu ensinei para criar tintura de goiabeira, eu acabei falando um pouco demais e algumas pessoas não têm tanta paciência, por mais que elas podem acelerar o vídeo. Eu vou deixar aí aonde está a parte que eu falo explicando a criar a tintura, né? Então essa daqui é uma aula atualizada para tintura mãe e tintura normal, tá bom? A tintura mãe é uma muito mais concentrada. Na aula passada eu expliquei como fazer a tintura, mas meio que tá de forma desatualizada, porque tem uma diferença depois que eu me atualizei e li alguns artigos de preparação. Comumente é usado a tintura normal, é feita a partir de álcool 40%. Então vodka, rum, se você tem isso daí, você consegue fazer, porque é mais ou menos essa proporção de teor alcoólico que é utilizada na tintura normal, não tão concentrada. Porém, tem algumas proporções que vocês irão utilizar, e isso diferencia muito na concentração e na puxagem, vamos chamar assim, dos ativos, ou coleta dos ativos da folha, tá bom? Então, para finalizar aqui e a gente já ir para a aula de criação da sua tintura mãe, a folha contém taninos, flavonoides, ácido ursólico, rico em vitamina C, carotenoide, que é o próprio licopeno, e ácido cafeico. Então todas essas propriedades aí, como taninos, tanino geralmente é aquele ativo do grupo de compostos orgânicos, onde está presente, por exemplo, você pega a folha e dá uma mordida e sente o amargo. Geralmente ele é o amargo ali presente nas folhas. Esse é o tanino. Ele tem efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então, pessoas com eflúvio telógeno mais calvície androgenética, ele pode ajudar ali na questão de retomar o ciclo normal do fio. O outro, flavonoide, ele tem ali quercetina, camperferol, rutina, ambos juntos têm efeito anti-inflamatório, antioxidantes e vasodilatadores, tá bom? Ele também contém um ácido ursólico que tem efeito antioxidante, é anti-inflamatório. Se eu não me engano, é o ácido cafeico ou o ursílico,
tá? Um desses dois aí, se eu não me engano, eles agem diretamente os mediadores inflamatórios, tá? O que que isso acontece? Os mediadores inflamatórios geralmente é devido a citocinas. Então, o que que acontece? Precisa de um mediador para levar diretamente, que é um sinalizador, basicamente. Me corrijam quem entende um pouco disso, porque eu acabo não falando tanto aqui com vocês, porque eu tento deixar um pouco mais dinâmico e mais direto, sem usar muitos termos técnicos. Mas basicamente ele inibe, ele controla esses mediadores ali em relação à prostaglandina D2. Então tudo que é pró-inflamatório vem direto desses mediadores, tá? Basicamente é isso. Então ele age no anti-DHT, age com efeito anti-inflamatório, aumenta a circulação, certo? E antioxidante. Então ele tem tudo isso aí em conjunto. Fora que ele também é rico em vitamina C e carotenoides. Na folha é onde é encontrada a maior quantidade de licopeno. Então ela age várias formas em conjunto, pegando aquele pilar que a gente sempre fala, que é o hormonal, circulatório e vitamínico, que leva ao quarto. Esses três aí levam ao quarto, que é o inflamatório, que é o quarto pilar. Obviamente ele não tem a parte vitamínica aí, onde a gente se refere à questão de aminoácidos, minerais e afins, tá? Mas só isso daí em si ela já vai sim ajudar no crescimento e na diminuição do DHT. Tanto que essa daqui é uma imagem real de uma pessoa, se eu não me engano foi de um vídeo que eu vi da pessoa mostrando isso, não me lembro qual, mas é uma imagem real sim. E esse foi no caso que ela fez um chá. O chá não é tão concentrado, você tem que usar no dia, tá? Então vamos direto para como você vai fazer a sua tintura. A tintura normal você vai usar um álcool de 40%, pode ser vodka, tá? E aí você vai usar o seguinte: a proporção da tintura normal é de 1 para 5, de 1 para 3 e 1 para 5. Isso significa que 100 gramas de folha você terá que ter 300 ml de álcool. Simples assim. Ah, mas eu tenho aqui folha de goiabeira na minha casa, mas como é que eu vou saber se eu não tenho como pesar e afins? Se você tem folha pequena, então a média, em média, é 2 gramas. Então, vezes 10, você tem 20 gramas. Ou seja, você tem 10 folhas que equivalem a 20 gramas. Tá? Se for folhas médias para grandes, equivale a 5 gramas. Se você tem 10 folhas, você tem 50 gramas. Tá? A proporção aqui fica à vontade de vocês. Então, lembrando que essa é mais concentrada e essa é menos concentrada. Isso vai variar de como você está sentindo o efeito do álcool junto com os ativos da planta na pele. Tá? Então, tem que ver se não está sentindo nenhum tipo de irritação. Então, isso daí fica por conta de vocês, tá? Então, basicamente é isso. Álcool, 40%, sendo vodka ou rum, tá? Você já consegue fazer 1 para 3 e 1 para 5. 100 gramas de folha para 300 ml de álcool. Esse é 1 para 3. E aqui é 100 gramas de folha para 500 ml de álcool, tá bom? E aí o que você vai fazer? Colocar um pote de vidro, de preferência, colocar as folhas, o álcool. Você vai deixar por 2 semanas, tá? Tempo de maceração, 2 semanas. E aí o que você vai fazer? Todo dia você vai mexer um pouco. Então, 3 horas da tarde, por exemplo. Então, todo dia, às 3 horas da tarde, você vai lá, dar uma mexida e pronto, tá? Obviamente não precisa ser o mesmo tempo certinho, mas todo dia você deve mexer ali no seu álcool, tá? Você vai lá, mexe, pronto, deixa lá. No outro dia, vai lá, mexe, pronto, deixa lá. Passam 2 semanas, você vai lá, pega uma peneira, coa e pronto. Você já tem o seu álcool de cereal, tampa normal, coloca em lugar fresco, escuro, sem bater a luz. E é isso, e usar normalmente como a sua loção, tá? E a tintura mãe. A tintura mãe, como eu falei no vídeo antigo, era usado 70% de álcool de cereal, mas a proporção é diferente, tá? Então o atualizado é esse daqui, tá?
Na tintura mãe é o seguinte, ela é muito mais concentrada, então você vai usar 70% de álcool de cereal, tá? Aqui é álcool, tipo, teor alcoólico mesmo, tá? Não necessariamente álcool de cereal, então por isso que eu falei, dei o exemplo da vodka, tá bom? Então aqui é álcool de cereal mesmo. No caso aqui seria como? Álcool de cereal 70%. De 100 ml de água, ou melhor, de 100 ml de loção, é igual a 70 ml de álcool e 30 ml de água. Pronto, já tem 100 ml de loção aqui de cereal, tá? Qual que é a proporção? 1 para 1 ou 1 para 2. Simples assim, ela é muito mais concentrada porque praticamente você está usando a mesma proporção de álcool para quantidade de folhas. Então, 100 gramas de folha é igual a 100 gramas, 100 ml de álcool, tá? 100 gramas de folha igual a 200 ml. Vai fazer a mesma coisa, tá bom? Você vai colocar lá no pote de vidro, colocar o álcool, a mistura aqui, né? Álcool com água, mexer todo dia e deixar por 2 semanas. E tá feito aí a tintura mãe ultra concentrada de vocês. Lembrando que de 1 para 1 é mais concentrado e de 1 para 2 é menos concentrada, né? Mas a tintura mãe ainda continua sendo ultra concentrada. Então isso daqui é bem relativo à proporção. É como eu falei, isso vai depender aí de pessoa para pessoa, tá bom? Na questão de sensibilidade e como vai reagir, tá? Mas essa daqui basicamente é uma média, tá, pessoal? De 1 para 1 ou 1 para 2, ou álcool normal, na tintura normal, que é 1 para 3 ou 1 para 5. Isso varia muito. Então façam o que vocês acharem que é interessante para vocês. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei, ativar o sininho e receber todas as notificações. Comentem aí algum tipo de vídeo que vocês queiram que eu traga aqui em específico, tá? E basicamente é isso daqui. Não tem nada demais. Forma mais atualizada aqui para você.